O Fluminense recebeu uma oferta de um clube da Premier League pelo meia André, de 21 anos. Segundo o jornalista Fabrício Romano, especialista no mercado de bolas, o Fulham ofereceu uma proposta de 20 milhões de euros, cerca de 111 milhões de reais a preços atuais, pelo jogador. O clube inglês quer um empréstimo com obrigação de compra no final do contrato. O tricolor das Laranjeiras recebeu a proposta ontem à noite e os empresários do jogador estão na Inglaterra para fechar negócio. Em entrevista recente, André revelou que recebeu uma oferta do exterior, mas destacou que seu foco é exclusivamente o Fluminense. Claro que estou focado e muito feliz, acabei de renovar meu contrato até 2026. É isso que importa. Receber uma proposta é normal. Também porque nossa equipe terminou bem a temporada. Não só para mim, mas tinha que ser o suficiente para Cano, Arias e todos que acabaram na faculdade. Estou focado aqui no Fluminense e que seja uma excelente temporada. Como já é rotina no São Paulo nesta temporada, o presidente Júlio Casares jogou o mistério ao vento, confirmando que o clube do Morumbi chegou a um acordo com o Botafogo para a contratação do atacante Herizon. O jogador chega como reserva de Caleri. O representante do São Paulo foi ainda mais longe, revelou que o jogador passará por exames médicos nesta segunda-feira, 30, e quem sabe será anunciado como a 8ª contratação do tricolor do ano. Herizon não tem contrato assinado, mas acredito que esteja no caminho certo. Ele deve chegar na próxima semana, fazer exames médicos. Expectativas. Sempre brinco que mesmo que não esteja assinado, não posso falar oficialmente. Mas há grandes possibilidades, sim, ele virá na segunda-feira, fará os exames médicos e entrará no time. 8ª contratação, do ano, disse Casares, canal do Paulistão ao YouTube. A novela sobre a chegada de Herizon ao Morumbi ganhou capítulos finais neste sábado, 28, quando o São Paulo desistiu de tentar um acordo com o Botafogo, concordou em pagar a exigência do clube carioca e esteve perto de assinar o contrato. Para o ano do atacante, o São Paulo estava disposto a pagar 1,7 milhão de reais pelo empréstimo de um ano de Herizon, além de ser responsável pelo salário integral do jogador no período. Esse deve ser o valor que o clube do Morumbi vai pagar. Inicialmente, porém, a proposta de negociação do tricolor não incluiria pagamentos. Pelo contrário, o São Paulo viu uma oportunidade de quitar as dívidas que o Botafogo tem com ele, referente às compras de Lucas Perry e Cheche. Juntos, o valor é de cerca de 300 mil euros, cerca de 1,7 milhão de reais. Acontece que o Glorioso não gostou muito da ideia e tentou abrir negociações com o Coritiba para entregar Herizon aos paranaenses. Segundo o portal português SIC Notícias, Herizon rescinde o contrato com o Estoril, onde estaria por empréstimo até ao final da presente época europeia. O jogador já está no Brasil. Já existe um acordo entre a comissão técnica e o tricolor. Descoberto pelo XV de Piracicaba, Herizon chegou ao Glorioso em 2022 após boas passagens por empréstimo em clubes como Figueirense e Brasil RS. O jogador de 23 anos disputou 34 partidas pelo Alvinegro no ano passado, marcando 16 gols e somando mais 3 assistências. Porém, no meio da temporada o atacante foi emprestado por João Testor ao Estoril, clube de David Blitzer, sócio proprietário de Fogão no Crystal Palace, da Inglaterra. O contrato de Herizon com o Glorioso vai até o fim de 2025. O meio-campista Jean Lucas quer deixar o Mônaco e buscar um novo desafio na carreira, segundo o L'Équipe. Com apenas 10 partidas disputadas na atual temporada, incluindo 3 como titular, o jogador não foi escalado pelo técnico Philippe Clement. A janela de transferências termina amanhã e o atleta terá que correr contra o tempo para encontrar um novo time. Um obstáculo encontrado é que o Mônaco só estaria disposto a deixar Jean Lucas sair se a mudança fosse definitiva. O clube estava confiante de que as negociações com o Palmeiras aconteceriam, mas o atleta não demonstrou interesse em voltar ao Brasil aos 24 anos e abrir mão da carreira na Europa. O espanhol estaria interessado em contratar o brasileiro por empréstimo até o final da temporada.
O clube espanhol estaria disposto a pagar o salário integral do meio-campista e teria uma opção de compra de 5,5 milhões de euros, 30 milhões de reais, ao final da temporada. No entanto, os líderes franceses cancelaram o acordo. Jean Lucas chegou ao Mônaco em 2021 e tem contrato com o time francês até 2026. Desde que deixou o Flamengo, o jogador passou por Lyon e Brest antes de ingressar no clube do Mônaco. Porém, o atleta não teve o desempenho esperado na Europa após despontar como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. O São Paulo tem o objetivo definido de reforçar a defesa após a derrota de Ferrarese, que passará por cirurgia e não deve voltar à ação até o segundo tempo. João Marcelo. De acordo com Lance. Ao que tudo indica, o elenco paulista já havia dado o nome do jogador de 22 anos, que atualmente joga pelo Porto, à diretoria e ao técnico Rogério Ceni. João Marcelo foi aprovado pelo treinador e o clube vai iniciar conversas nos próximos dias para avaliar a situação do atleta. João Marcelo nasceu no Rio de Janeiro, e começou no Tombense, Minas Gerais, de onde saiu para o Grêmio em 2020. Anteriormente, defendeu os times titulares de Vasco e Fluminense. Em 2022, o jogador foi contratado definitivamente pelo Porto por 500 mil euros, cerca de 2,7 milhões de reais. Tem contrato com a equipa portuguesa até 2027, mas atualmente integra a equipa B, uma espécie de equipa de desenvolvimento dos portugueses. Segundo o portal Transfermarkt, João Marcelo soma 14 jogos e 4 golos na atual temporada da segunda divisão portuguesa. O São Paulo foi obrigado a buscar um zagueiro no mercado após uma grave lesão de Ferrarese no empate sem gols com o Palmeiras, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Sem o venezuelano, o clube só tem Alan Franco, Arboleda e Beraldo para escolher. Recentemente, Ceni promoveu Ifalo e Matheus Belém das categorias de base. O segundo, inclusive, foi referente ao Banco Central na quinta-feira, 26 avos, na goleada sobre a Portuguesa. O fim da novela. Depois de mais de um mês de conversas e reviravoltas, o Vasco finalmente adiantou a contratação de Manuel Capasso, do Atlético Tucumã. Nesta segunda-feira, o jogador treinou e se despediu da equipe. O zagueiro chega ao Rio de Janeiro nesta semana para fazer exames e assinar contrato com o Cruz Maltino. Inicialmente foi ideia do Vasco ter Manuel Capasso por empréstimo. Ela chegou a apresentar duas propostas, a primeira era um empréstimo com opção de compra e a segunda com compromisso de compra. Ambos foram rejeitados pelo Atlético Tucumã, que só concordou em vender o jogador. O Vasco aceitou mergulhar de cabeça no negócio e propôs a compra de Manuel Capasso. O Atlético Tucumã, por outro lado, continuou jogando forte, pois o jogador foi extremamente importante para o técnico Lucas Pulcineri. Vale lembrar que Capasso sempre manifestou vontade de deixar o clube argentino, o que pesou a favor de um resultado positivo. Neste domingo, o Atlético Tucumã perdeu para o Boca Juniors por 1-0 na estreia pelo Campeonato Argentino. Manuel Capasso não se concentra e não viajou com o grupo para Buenos Aires. Segundo informações apuradas pelo Lance, o pedido partiu do próprio zagueiro, que queria resolver a situação o mais rápido possível. Manuel Capasso tem 26 anos e foi descoberto em 2015 por Acassuso da Argentina. Em seguida, passou por Defensa y Justicia Arg e Aldosivi Arg. Em 2020, conseguiu as primeiras oportunidades como profissional defendendo a camisa do Platense Arg. Lá ele jogou 17 partidas e marcou 2 gols. Ele então foi para o Newell's Old Boys Arg, onde fez 16 partidas e marcou em uma ocasião. Na temporada passada, o zagueiro entrou em campo pelo Atlético Tucumã e teve grande repercussão. No total, ele marcou um único gol em 30 partidas. O Flamengo acertou a venda do jovem João Gomes ao Wolverhampton, Ing, por 18,7 milhões de euros, cerca de 104,3 milhões de reais a preços atuais. Por isso, nesta segunda-feira, 30, o time inglês anunciou a contratação de Garoto do Ninho, que foi um dos destaques do rubro-negro na temporada 2022.
Em tom de brincadeira, #liberte João Gomes, referindo-se à demora na finalização do negócio envolvendo o time inglês e o Flamengo. A frase tem sido muito usada pelos torcedores do Wolverhampton nas últimas semanas, pedindo para eles afrouxarem a roda. Como mencionado anteriormente, João Gomes assinou pelo Wolverhampton depois que o Flamengo aceitou uma oferta de 18,7 milhões de euros, 104,3 milhões de reais. O meio-campista assinara um contrato de 5 anos com o time inglês, que atualmente luta para escapar do rebaixamento na Premier League. Se futuramente o garoto do Ninho for vendido, o mais querido também ganhará uma troca, pelo clube que produziu o meio-campista. E vale lembrar que o Flamengo vai ficar com 10% da promoção porque conseguiu manter o percentual do meio-campista. Esse foi um dos pedidos rubro-negros para a liberação do atleta. João Gomes conquistou a Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Supercopa do Brasil com o Flamengo. Garoto do Ninho sai assim do rubro-negro com 6 títulos na bagagem.